Bom, crianças, vamos lá. Vamos começar aqui. Avisos antes, né, de começar. Não deixem de responder as chamadas, por favor, tá? A Renata tem colocado as chamadas para vocês. Isso é importante, sobretudo para o rendimento, né, no final do ano. Número 2, eu passei uma série de atividades para vocês fazerem que vocês não fizeram. Então isso vai contar como avaliação para vocês, então não deixem de fazer. Eu não vou passar nenhuma atividade nova essa semana, sobretudo para que vocês tenham acesso a essas atividades que vocês deixaram de fazer e que vocês façam. Terceiro recado, o número de pessoas que está assistindo os vídeos caiu vertiginosamente. Vocês estão deixando de assistir as aulas. Se não for assim, eu simplesmente paro de fazer, porque eu acho que está tentando ajudar, mas pouquíssimas pessoas têm acessado, pouquíssimas pessoas têm conseguido chegar até elas. Então, de repente, é mais fácil eu marcar com essas pessoas, né, numa videoconferência e conversar em específico com elas. Não preparar material, fazer gravação e por aí vai. Então, tentem assistir os vídeos. Não estou falando só dos meus, não, mas de todos os outros professores que estão se esforçando para fazer com que esse momento seja menos impactante possível, porque ele vai ser, né? Vai ser um problema. Vamos tentar tornar esse problema menor. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui. E por último, a gente vai ter agora alguns momentos de live, né? Eu vou entrar ao vivo e está disponível para as turmas entrarem em contato comigo para tirar dúvida, fazer alguma pergunta, né? Uma coisa nesse sentido. Então eu coloquei os horários específicos onde eu vou estar disponível para vocês no aviso, nas turmas. Então fica atento aí, se você é do terceiro ano, se você é do segundo ano, do turno da manhã, da tarde, da noite, tem lá os horários onde eu vou estar disponível. Você vai receber esse link, vou colocar o link no mural da turma para que vocês vão receber esse link na verdade por e-mail, né, o link das reuniões em si. Você vai clicar e vai para a conferência onde eu vou estar lá disponível para vocês naquele espaço de tempo para tirar as dúvidas que vocês tiverem, trocar um papo, né, falar sobre o que está acontecendo, sobre os problemas, enfim, o momento a gente ficar mais próximo, tá? Então isso vai acontecer também. Em virtude disso, os vídeos aqui estão ficando cada vez mais curtos. Então o vídeo de hoje vai ficar curtíssimo, curtinho mesmo, que a gente vai falar só do sistema de transporte. Vou falar características positivas e negativas de cada modal de transporte e como ele se aplica no Brasil, tá? Então a aula de hoje é sistema de transportes, uma matéria que você já teve no sexto ano, e aqui a gente vai aprofundá-la um pouquinho, revisitar esse conteúdo e aprofundar ele um pouquinho, tá? Então, para cada modal, as características e como ele acontece aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, vamos falar dos modais, né? Quais são os modais? Rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário e o aquaviário. O aquaviário se divide em dois, né? Em fluvial e marítimo. O fluvial é aquele que acontece nos rios, e o marítimo, obviamente, em mares e oceanos. Vou falar do primeiro, né? O mais importante de todos, no nosso caso, o modal rodoviário. Obviamente, é aquele que acontece sobre rodovias, sobre ruas. Então, é o transporte que você está mais acostumado, né, provavelmente. Quais são as características do modal rodoviário? Ele é um modal de fácil implementação, você consegue construir estradas e rodovias muito rápido, né, é barato até você construir, só que a longo prazo, manter essas vias funcionando, né, em boa qualidade, é custoso, é oneroso. Então é um transporte que ele, a curto prazo ele é barato, mas a longo prazo ele vai custar muito. Então é um modal que conecta pontos com muita facilidade, porém ele não é um modal ideal para ligar pontos muito distantes um do outro. Ele é um modal que seria interessante funcionar como uma complementação a outras redes de transporte, tá? Aqui no Brasil, a gente desde a década de 50, a gente tem incentivado muito o transporte rodoviário. O que para nós não chega nem a ser inteligente, porque o Brasil é um país muito grande. Então você incentivar o modal rodoviário num país de proporções continentais, a gente não vai ter o melhor resultado possível. Porém, JK, né, Juscelino Kubitschek, ele vai incentivar essa movimentação, né, vai incentivar esse modal rodoviário para atrair a vinda de empresas de montadoras de veículos para o Brasil,
para gerar empregos. Então essa é a vontade do JK naquele momento, e desde lá da década de 50 até os dias de hoje, a gente só exponenciou, né, essa medida. A gente continua tendo ainda hoje o modal rodoviário como principal modal do Brasil, mesmo isso sendo, né, comprovadamente pouco produtivo, né? No nosso caso, eu botei até aqui um indicativo, é até mais do que 80%. 80% ou mais da produção nacional ela é distribuída através de rodovias. Ou seja, esses produtos chegam nas grandes cidades, chegam nas zonas portuárias para exportação através das rodovias. Então, por exemplo, a gente teve uma greve de caminhoneiros há um ano ou 2 anos atrás. Nós entramos em colapso. Por quê? Quando esse sistema parou, os outros não conseguiram dar conta. Porque os outros correspondem a 15%, quase 20% do transporte de mercadorias, né? Ou seja, o grande transporte de mercadorias está na mão do transporte rodoviário. Daí a importância dos caminhoneiros no nosso caso. Então é importante diversificar, e a gente não fez isso. Tá? Isso é um problema, a gente precisa diversificar nossos modais de transporte. Tá? O ferroviário é um modal oposto, porque ele é caro para ser construído, porém, para ser mantido ele é barato. Então, a longo prazo, o modal ferroviário ele é excelente. E para um país como o nosso, de proporções continentais, o modal ferroviário ele era o modal mais indicado para a grande maioria das áreas. Porque o modal ferroviário ele transporta uma grande quantidade de produtos, tem a capacidade de transportar uma grande quantidade de pessoas a um custo baixo. Então, seria um modo de transporte mais indicado para nós. Você vê, por países de proporção muito grande, por exemplo, a Rússia, o maior país do mundo, ela incentiva muito o transporte ferroviário. É uma forma de você conectar áreas muito distantes de maneira barata. Então, o modal ferroviário no Brasil ele seria melhor utilizado se fosse prioridade. Como é que é o modal rodoviário no país, no nosso país? Ele é oriundo, né? Ele vem da época da colonização, quando os portugueses aqui implementavam seus gêneros agrícolas para exportar para a Europa. Então a grande maioria das linhas ferroviárias que nós temos hoje, elas são uma pequena evolução das linhas que nós tínhamos naquele período e que na maioria das vezes ligam o centro do país à região costeira, ligam a produção à exportação. Então a gente tem um modal ferroviário no Brasil, a grande maioria das linhas ferroviárias que nós temos, elas são linhas no mapa que aparecem como linhas horizontais. Elas ligam o centro do país à área costeira. Nós poderíamos e deveríamos incentivar mais a interconexão entre as regiões, né? O fluxo de pessoas, de mercadorias. No Brasil, esse fluxo interregião por ferrovia ele pouco acontece. Né? Você tem mais transporte de mercadoria do que de pessoas, né? No caso do modal ferroviário interregional. Né? Nas grandes cidades você tem o uso do trem, né? Do metrô, que transporta um grande volume de pessoas. Essa é uma potencialidade do modal ferroviário, que a gente poderia aproveitar mais. Dutoviário, o nome está dizendo, né? Transporte por dutos. Transporte por duto não é feito por pessoas, é só feito por materiais. Eu até brinco que a única pessoa que se move por dutos é o Mário, né? Eu até desenho, quando eu chego a colocar isso no caderno de vocês, até coloco o Mário. Então, é um transporte só para produtos. Você tem o oleoduto, o gasoduto, o mineroduto, ou seja, transporte de minério através de duto, de gás através de dutos e de óleo, né? Petróleo, por exemplo, através de dutos. Qual é a facilidade? Ele liga diretamente a produção até o local onde ele vai ser consumido, então não tem perda ao longo do tempo, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você precisa monitorar toda a área por onde esse duto passa. Se acontecer algo nessa área, pode impactar aí na transmissão desse produto ou na perda desse material. Vou usar a Rússia como exemplo de novo. A Rússia tem gasodutos espalhados pela Europa toda e boa parte do continente asiático. Ela leva gás, né, gás natural para esses países. Ela vende, ela comercializa.
Então ela precisa monitorar toda essa área. Se tiver algum conflito em algum local por onde esses dutos passem, por exemplo, é um problema para a Rússia, que pode ficar sem a distribuição, né, desses gases para essas localidades. Então essa área ela tem que ser monitorada de alguma forma, tem que ser cuidada. A Rússia tem uma preocupação incrível, até inclusive, com alguns países em conflito no Oriente Médio, sobretudo porque podem prejudicar o fornecimento dela de gás. Tá? No Brasil é pouco utilizado, mas grandes indústrias utilizam. A Petrobras, por exemplo, a Vale utiliza dos transporte rodoviário para fazer o fluxo aí de seus produtos e insumos, tá? Aeroviário, transporte aéreo, características, o transporte mais rápido que nós temos na atualidade, porém isso vem com custo, né? É um tipo de transporte caro ainda, ele vem se tornando cada vez mais barato, mas ainda é um transporte caro, tanto que ele é muito mais utilizado para fluxo de pessoas do que fluxo de mercadorias. Né? O fluxo de mercadorias por esse modal tornaria a mercadoria mais cara. Alguns produtos hoje já são transportados por esse modal, né? Você consegue fazer alguma distribuição através do modal aeroviário, mas ele ainda é um transporte caro que está se barateando ao longo do tempo. No Brasil, nós temos um transporte aeroviário avançado, nós temos uma produtora nacional de aviação. A gente tem as principais capitais conectadas por aeroportos, cidades, né, de segundo porte também, algumas conectadas. É um transporte que vem crescendo, um modal que vem crescendo no Brasil. Ainda falta muito para conectar amplamente todas as regiões, mas nós temos avançado bastante nesse sentido. Tá? Então é um modal que eu coloquei ele em franca ascensão. Por último, modal aquaviário, né, que eu falei para vocês que se subdivide em dois: fluvial, que acontece em rios, e o marítimo, que acontece em mares e oceanos. Né? Quais são as características em geral do transporte aquaviário? É a forma de transporte mais barata que existe. Tá? A partir do momento em que você instaura um modal aquaviário, ele é um modal que é barato, que polui muito pouco. Então, obviamente, é um modal mais próximo da sustentabilidade que nós temos. Seria importante investir nesse tipo de modal. Quais são os pontos negativos? Eu não posso colocar esse modal em qualquer lugar, sobretudo fluvial. Né? Eu não posso criar um rio da noite para o dia. Então eu tenho que aproveitar a rede de rios que já existam, né? A rede de rios disponível. Nem todo rio é navegável, ainda tem essa questão. Então é um modal que eu preciso analisar antes se o local comporta que ele seja implementado. No nosso caso, vantagem, o Brasil tem uma série de rios navegáveis. A gente poderia implementar o modal aquaviário em muitos locais. A gente até utiliza o modal aquaviário, ele é muito utilizado na região norte do país, mas a gente poderia usá-lo muito mais, seja para o transporte de pessoas, seja para o transporte de mercadorias. Tá? Então é um modal que no Brasil ele é subutilizado, ele poderia ser mais utilizado. Tá? Na região norte é que ele tem uma representatividade maior. No nosso caso aqui, um exemplo seria o transporte de barcas entre Rio de Janeiro e Niterói. É um transporte aquaviário de pessoas. Tá? É um modal, né, no caso do marítimo, que tem maior fluxo de mercadorias no mundo hoje é através dessa modalidade, sobretudo através do uso dos containers, né, que eu coloquei ali, que é uma forma de você integrar esses dois modais. Né? Esse próprio container depois ele pode ir para o modal ferroviário ou, né, ser transportado através do modal rodoviário. Então você consegue, através dessas estruturas, promover aí um fluxo entre os modais. E nós temos grandes portos hoje no Brasil para incentivar esse tipo de modalidade de transporte. Qual é o ideal? O ideal é nós mesclarmos os tipos de transporte, né? A gente não ficar só com um tipo ou outro, né? A gente fazer o que a gente chama de transporte multimodal, né? Ter múltiplos modais, né, de transporte, múltiplas opções para fazer com que o fluxo de pessoas e de mercadorias seja cada vez melhor. Tá? Por último, aqui tem um mapa que mostra sobretudo esses modais. Né? O mapa central aqui é o mapa de rodovias,
Percebam que as principais rodovias do país estão nas áreas mais urbanizadas do país, né, na região costeira. E tem a região centro-oeste, a região norte, sobretudo, são regiões pouco conectadas nesse sentido. Né? Aqui à esquerda eu tenho os mapas ferroviários, das principais linhas ferroviárias. Percebam aqui, ó, as linhas, né, horizontais, conectando o centro à costa. Aqui embaixo eu tenho os potenciais rotas hídricas. E aí percebam que a região norte, sobretudo através do rio Amazonas, ela tem um grande potencial nesse sentido. E por último, aqui na direita, eu tenho os eixos de ligação entre aeroportos, né? As principais capitais do Brasil estão conectadas, as principais regiões do Brasil estão conectadas, tendo uma centralidade ali, sendo São Paulo, né? São Paulo é o local para onde esses fluxos convergem de aeronaves e que também, né, divergem. Então, só para mostrar para vocês como esses modais, essas formas de transporte são diferentes entre si e se aplicam de maneira diferente no nosso território, tá? De novo, o ideal é você ter uma mescla dessas, uma contemplando a outra, uma completando a outra, para que não haja uma sobrecarga e a gente tenha ali a forma de transporte mais barata e mais eficiente possível para cada local. Então eu preciso analisar o local e ver qual é a forma mais prática, mais barata e implementá-la. Né? Nem sempre foi assim com o Brasil, mas essas transformações que a gente precisa promover ao longo do tempo. Tá bom? Ó, um beijo para vocês, estou encerrando aqui. Não deixe de assinar a chamada e não esqueçam de ver o horário aí da nossa aula presencial. Tá bom? Presencial mais remota, né? Ó, fique em casa, né? A gente tá vendo aí os surtos aumentarem. Então, se cuidem o máximo possível, cuidem dos seus familiares. E é isso, ó. Beijo pra vocês e até!